Com ele, professor de biologia e divulgador científico, o Abner, do ABC Terra. E aí, galera, eu fiquei muito feliz com o convite de vocês e estou feliz também de ajudar vocês a completarem o exódia da divulgação científica. Top. Porque já veio a Boladona, já veio o Isaac. Cara, melhor comparação, definição. Dar, cara, sensacional. Tem que ir juntando as partinhas assim, uma hora a gente vai vir todo mundo junto. Não, eu tô na expectativa, foi o que a gente tava brincando em off aqui, no dia que vocês três, eu e o Heitor, a gente apresenta e sai, cara. Vocês vão tocar o barco ali. Rapaz, vai ter que fazer um senhora texto ali, hein? Um senhor texto, né? Vai ser censurado o negócio em 90 países. Não vai dar bom, não. Vai ser legal. Uma coisa na frente, outra coisa, né? Aí eu vou ter que vir com o Google Translate. Pra traduzir tudo. Pra traduzir tudo que eles vão falar, bicho. Não, eu sei que é tudo português, mas eu não vou entender. São muito interessantes. A gente se fala quase todo dia e a gente sempre tá trazendo uma coisa, não entendi isso daqui e tal. Mas também tem muita porcaria. Mas vocês conversando deve ser difícil entender, porque não? Porque nenhum de nós três a gente se leva tão a sério assim, sabe? Acho que é por isso que a gente se gostou e conseguiu se juntar nesse mundo louco de divulgação científica. Mas as palavras que vocês usam devem ser embaçadas de entender, né? Os termos, né? Os termos ali. A gente explica, a gente fala e explica. Então, peraí, não entendi. Eu acho da hora. Por exemplo, eu não sou da área, né? Eu sou só um curioso, né? E até deixar claro aqui, gente, vai vir gente comentando depois. Os feras aqui são os convidados. Eu e o Heitor somos dois boca aberta que faz pergunta popular. Uma pessoa comum que não é da área tem dúvidas comuns e a gente faz esse papel. O fera do assunto é o convidado. Tem que deixar claro, porque teve gente que veio fazer comentário que a gente, né? E fala até pra eles, se vocês querem, faz as perguntas aí, a gente lê aqui, entendeu? Exatamente. Pode então fazer. Faz pergunta, você tem total liberdade de fazer a pergunta ou ao vivo, o ideal é que seja ao vivo, porque já responde ao vivo, ou depois também, no comentário do vídeo, deixa a pergunta lá e a gente vai atrás da resposta. Isso, qual que é o fax de vocês? Né? É isso, tipo, acho que a ideia é essa, né? Tipo, trazer as pessoas, os feras em cada assunto aqui, e eu e o Heitor fazer o papel de pessoas comuns, populares, que não são da área, tirando essas dúvidas. Exato. Você sentiu aí, né, Fabião? Rolou roupa suja aqui, né? Uma lavagem de roupa suja aqui. Não? Pra deixar claro, acho que é bom isso, né? É bom. Ó, Bruno, o papo já começou ali e tal, já... Bora. Pergunta que é bom nada, né? Eu fico vendo teus vídeos assim, eu vejo muito essa questão dos milhões de anos e tanto tempo de terra e tal. Como que a gente se encontra? Como que a gente entende esses números, assim? Porque, cara, pensando no nosso calendário, a gente tá falando de 2022 anos, né? Como que a gente fala em milhões de anos? Como que a gente entende isso e calcula isso? Cara, esse eu acho que é um dos principais desafios, não só da ciência, como da divulgação científica como um todo, fazer as pessoas entenderem isso. Porque isso é uma coisa mais central do que a gente imagina. Principalmente no contexto de uma mudança climática, de uma catástrofe global que está acontecendo. Não é uma coisa, no futuro vai ser ruim. Não, existem pessoas todos os dias sendo afetadas pelas mudanças climáticas, pessoas que têm as suas vidas inteiras definidas por elas. Isso está acontecendo hoje e a tendência é só se agravar. Então, a gente entender como o planeta tem se transformado ao longo do tempo é a única esperança que a gente tem para conseguir falar, é isso que está acontecendo com o nosso mundo, é isso que acontece com os animais grandes quando acontece tal coisa com a Terra. Porque a história da Terra tem todas essas lições para ensinar. E a gente não está ouvindo. A gente não imagina quão profunda, quão grande, quão épica é a história da vida e do planeta e, principalmente, o quão raro e delicado é esse sistema. Eu não gosto de falar equilíbrio, porque eu não acredito em equilíbrio, né? Existe um planeta que está em constante transformação. Isso é verdade. Agora, como ele se transformou é a grande questão. Porque ele vai continuar se transformando e as nossas vidas dependem disso. Ou seja, se a gente não entende como o tempo profundo é organizado, quais são as lições que a história dos animais, da Terra como um todo, podem ensinar para a humanidade nesse contexto, provavelmente nosso futuro vai ser muito pior. Então, às vezes as pessoas acham que a paleontologia é uma banalidade, uma curiosidade, mas apesar de ser uma curiosidade, de inspirar o coração das pessoas, ela também é uma essencialidade. Porque se a gente não consegue entender o que está acontecendo com o nosso mundo hoje, a partir da história da vida, vai ser muito difícil a gente enfrentar essas mudanças climáticas, mas muito mesmo. E quanto mais a gente estuda como o planeta tem se modificado, mais a gente vê que o negócio é sério e é permanente.
Eu falo sempre que a extinção é a morte mais profunda, é a morte mais definitiva, porque é a morte de verdade. Sim. Sabe? Nada volta da extinção. Ela sempre é para sempre. E o tempo vai continuar passando. Então, assim, cada espécie, cada ecossistema, cada lugar, sabe? As pessoas falam como reverter as mudanças climáticas. Não dá. Não existe reversão para as mudanças climáticas. Então, só introduzindo, porque eu acho que isso é muito importante para a gente começar a falar sobre tempo. Porque isso não é uma mera curiosidade, né? Isso é uma coisa que vai instrumentalizar a humanidade para um futuro de mais bem-estar. Mas o tempo profundo é uma coisa que teve que ser aceita aos pouquinhos pela humanidade. Porque é realmente um conceito muito... como é que fala quando uma coisa te deixa mais humilde? Putz, agora... Impactante? Não, né? É impactante, mas deixa as pessoas mais humildes. Uhum. Certo. Porque toda vez que a gente descobre, por exemplo, a Terra não é o centro do universo, ela é mais antiga do que a gente imagina, e não é um pouquinho... Tudo isso vai deixando o ser humano um pouco menos no centro desse palco. Ah, entendi. Tipo universal. assim, nós não somos os protagonistas do universo, De né? jeito nenhum. Acho que essa é a pegada. E a humanidade também não é o protagonista da Terra, né? E é isso Ela é que muito incomoda. mais que isso. Ela te põe no chão, né? É isso que incomoda, porque se a Terra tem 4 bilhões e 600 milhões de anos e a gente só esteve aqui nos últimos 500 mil anos, que seja, é uma parcela tão ínfima que é quase improvável que a Terra tenha sido criada só para que um dia nós aparecêssemos. Então, isso traz a gente de um universo que foi criado por um Deus benevolente que cuida e que tal, para uma Terra que é simplesmente um planeta e nós sendo simplesmente um animal. É uma mudança filosófica que, sabe, chacoalha as pessoas no centro delas, no interior delas. Então, falar de evolução sempre é muito político. Não tem como você falar de evolução sem você, sabe, ter que encarar as consequências do que você está dizendo. Então, assim, a humanidade começou a perceber que tinha alguma coisa estranha ali com o mito da criação cristã e tal, porque outras culturas já tinham chegado à mesma conclusão, que a Terra era mais antiga, mas a gente está aqui influenciado por uma cultura ocidental que, né, lá na Europa, a ideia era de que a Terra era o centro do universo e que Deus tinha criado ela 6.000 anos atrás, calculado pela genealogia de Adão, né, pela Bíblia. E a gente foi percebendo que existiam criaturas que vinham das pedras, a gente já começava a achar criaturas nas pedras, que não existiam, que a gente não conseguia achar em lugar nenhum. Isso era muito estranho, porque, na época, o paradigma vigente era o fixismo biológico. O que é o fixismo biológico? É a ideia de que a vida foi criada perfeitamente por um criador e que ela não se transforma. Isso é muito importante, porque nesse paradigma nem a extinção é possível. Quantas e quantas espécies, o dodô é um dos exemplos mais óbvios, recentes, né? Exatamente. Foram extintos simplesmente porque as pessoas não imaginavam que um animal pudesse vir à extinção. Eles não tinham nem a ideia, né, falando de 500 anos atrás, de que a vida vinha da vida. Eles tinham a ideia da abiogênese. Ou seja, se você deixar um pano sujo lá no meio, úmido, ele vai se tornar uma mosca, ele vai se tornar uma barata, ele vai se tornar um rato por reações químicas, mas eles não tinham essa noção de que é a reprodução que é sempre o mecanismo, né? Eles precisaram fazer um monte de experimentos para ir quebrando essa ideia fixista. E a grande ruptura com o fixismo biológico foi a descoberta do tempo geológico, primeiro, e aí isso em si fundou a possibilidade para a gente conseguir entender a evolução biológica, porque o Darwin não conseguiria pensar na evolução biológica em escalas de tempo tão pequenas nos últimos 6.000 anos. Sim. Então a gente precisou primeiro entender que essas criaturas que a gente está vendo, elas não viveram com o homem e elas têm uma certa sequência. Você não acha qualquer uma em qualquer lugar. Já ouviram falar do coelho pré-cambriano? Não. Tá vendo? É o nome de um canal de um amigo meu, o João, que é uma das pessoas que eu consulto também. Se eu sou nerd, ele é 15 vezes mais, mas isso é um elogio. Legal. Mas ele é uma das pessoas que mais apaixonadas pela paleontologia que eu conheço. O nome do canal dele é esse. Por quê? Porque falavam que se fosse encontrado um fóssil fora do lugar, já era a teoria da evolução. Se fosse encontrado um coelho numa camada pré-cambriana, por exemplo, isso seria o suficiente para invalidar toda a teoria da evolução.
Mas esse fóssil fora do lugar nunca foi encontrado. Quando você fala fóssil fora do lugar, seria em camadas diferentes, é isso? Ou seja, Exatamente. quanto mais profunda for a camada, em tese, mais antigo é aquele fóssil. Isso é o princípio da superposição. Legal. Ou seja, você tem os fósseis, não é em qualquer rocha que você vai achar um fóssil. Puta, mano, que da hora, não sabia disso não. Então, quando mais profundo, mais antigo ele é. Essa é a tendência, porque a rocha Não é uma sedimentar- regra, mas é uma... Existem 3 tipos de rocha. Tá? Ótimo. A primeira é a rocha ígnea. A rocha ígnea é aquela, a lava saiu do vulcão, solidificou, formou lá. Um basalto, alguma coisa ígnea. E nisso é muito difícil ter fóssil. Ah, porque derrete tudo, sei lá. exato. Só um parênteses aqui, o pessoal tá falando que o som tá baixo. Se você puder aproximar. Aproximar aqui? É. Do Abner? É. Ô, valeu aí, galera. Melhorou? Valeu, pessoal. Essa rocha ígnea, ela não vai ter nenhum fóssil. Muito raramente, eu acho que tem um ou outro caso de tipo alguma concha que estava lá e conseguiu ser preservada. Mas ela, por ser uma rocha que inicialmente ela estava em líquido e tal, os animais não vão estar lá esperando, vou me fossilize. Vai Não é picar assim. uma... Corre, negada! Existe a rocha... essa é a rocha ígnea. Existe a rocha sedimentar. Que é aquela assim, imagina um rio passando, o rio ele não é estático, né? Ele se move. E aí, por um momento, ele passa numa curva, sabe a famosa curva de rio, Curva que de vai rio. acumulando as coisas? Sei. Isso é um momento de deposição. Onde tem deposição, tem erosão em outro ponto, pode ter certeza. Mas, nessa deposição, começa a vir camadas e camadas de areia, de lama, do que seja. De ouro, de tudo, né? E aí, às vezes, numa inundação, acaba uma carcaça lá e aquilo acaba sendo enterrado numa condição sem oxigênio, que dificulta a decomposição. E aí, o formato daqueles ossos que estão lá, ele acaba mineralizando. Então, o que a gente tem com o fóssil não é o osso. É uma pedra que se formou no lugar onde estava o osso, influenciada pelos minerais que tinham no osso. Eu não entendo isso. Como que a nossa alimentação fica pior, fica, sabe, é Nutella, é... Não, sendo sincero. E como que a gente vive mais, mano? É um bagulho que... É porque você está sal- falando de uma média. A média não reflete as experiências individuais. Então, por exemplo, você pode até estar tendo uma saúde pior. Só que só de você evitar... Pode encher. Só de você evitar que um monte de crianças morram nos primeiros anos de idade, você já aumenta a expectativa de vida. Entendi. E nesse livro ele atribui justamente ao aumento de expectativa de vida a taxa de natalidade. Ah, mas então é mais sobre isso e também É, curar as doenças Tudo do que importa. saúde em si, A mortalidade infantil importa, a taxa de reprodução importa, a taxa de mortalidade importa, a expectativa de vida importa, para formar essa dinâmica demográfica. Só que eu vou dizer para vocês, essa realidade demográfica, ela é muito nacional. Muito nacional. Ou seja, o que vai acontecer com o mundo é uma coisa, e o que vai acontecer e está acontecendo com cada país é outra completamente diferente. E a população, ela não vai, muito obrigado, não vai crescer indefinidamente, tá? A gente tem Thomas Malthus, que 1700 e bolinha, já falou que foi fundamento tanto para o liberalismo econômico do Adam Smith, quanto para a evolução biológica do Charles Darwin, essa noção de competição. A população cresce numa proporção geométrica e a produção de alimento numa proporção aritmética. Ou seja, vai ter um momento em que vai ter muito mais gente do que a nossa capacidade de produzir alimento e a população ela vai se autorregular. Essa ideia simples, essa foi assim o fundamento da demografia, da dinâmica de populações, da ecologia. E Thomas Malthus provavelmente escreveu um dos livros mais importantes da humanidade quando ele disse isso, lá nos princípios da população. E, no Brasil, essa realidade ela já está sendo muito influente na nossa vida, por mais que a gente não perceba. Porque, por exemplo, vocês já ouviram falar da pirâmide etária? A pirâmide etária é assim, você tem as camadas da população com cada idade. Ou seja, aqui na base estão os bebezinhos, lá em cima estão os idosos de 1 milhão de anos de idade, entendeu? 99 e tal, enfim, o máximo que a pessoa consegue atingir. Em 1950, a gente tinha uma coxinha etária, ou seja, eram pouquíssimos velhos, uma quantidade de gente aqui que é meia-idade e muito jovem e muita criança. Por quê? Porque em 1950, cada mulher estava tendo 5 filhos na média. E o Brasil foi o país, na história moderna, que mais rapidamente transicionou para ser um país com... Por exemplo, o que aconteceu no Brasil em 50 anos, o Japão demorou 140 anos para acontecer. Que é das mulheres pararem de ter 5 filhos e começarem a ter menos de 2, em média. Isso
principalmente por conta do êxodo rural, que foi um processo que delimitou todo o século XX no Brasil, porque muita gente estava passando de viver uma condição rural para viver numa condição urbana. Então, essas pessoas elas tinham acesso a um monte de outras coisas. Por exemplo, para você diminuir o crescimento, desacelerar o crescimento populacional, tem coisas que a gente não imagina que influenciam e influenciam. Por exemplo, se uma mulher ela estuda, se ela faz uma faculdade, ela vai ter filho, em média, 5 anos mais tarde. E aí você aumenta a distância entre as gerações e o crescimento populacional vai desacelerando. Ou seja, existem muitas políticas públicas, muitos elementos da vida urbana que fizeram com que as pessoas pararem de ter 5 filhos para ajudar na roça, para ter menos de 2 filhos. E olha só como isso é importante. Hoje, a taxa de natalidade do Brasil está entre 1,6 e 1,7. Ou seja, os casais, cada casal heterossexual, não consegue mais nem repor a ele mesmo na próxima geração. Se não tivesse tendo um aumento na expectativa de vida e não tivesse esse monte de gente jovem para envelhecer, a gente já estaria tendo uma redução populacional. Porque a nossa taxa de natalidade já não é mais sustentável. Sim. Todo país que tem uma taxa de natalidade abaixo de 2, inevitavelmente no futuro vai ter um problema com isso, né? Porque vai ter uma hora que todo mundo vai ficar muito velho e vai ter pouquíssimas crianças. Se não me engano, na Espanha e na Alemanha tiveram um problema com isso já. Eu acho que foi até recente. Muitos países têm isso. Muitos países. Que eles até estavam recebendo mais imigrantes justamente para fazer trabalhos que a população jovem precisaria. Isso era um pouco da questão também da educação. Então, o trabalho operacional, os poucos jovens que tinham não queriam fazer trabalho operacional, porque estavam estudando, enfim, e também tinha essa questão da quantidade de jovens para poder fazer isso. Então, era uma sociedade muito velha. Exatamente. E aí, eu acho que é isso que é interessante, porque em um lado dos países, alguns países vão ter uma taxa de natalidade menor, né? E a expectativa de vida vai aumentando ali e tal. E em um outro lado, outros países vão manter a cultura de ter 5, 6 filhos. Que é o caso da Nigéria e da Índia. Exatamente. E aí, o que vai acontecer? Vai ter uma migração ali... A dinâmica do trabalho internacional vai ter que responder a isso. Então, é nesse momento que talvez a gente tenha um equilíbrio ali e estabilize essa no mundo, matemática. Isso vai acontecer em torno de 2090 a 2100, quando a população vai desacelerar e começar a cair. Porque agora a distância, durante a década de 80, 70, 90, a gente tinha os recordes assim, a gente fez 4, 5, 6 bilhões cada hora, mas agora está começando a demorar cada vez mais para a gente atingir o próximo bilhão. Ou seja, na tendência geral, a gente está crescendo, mas já está desacelerando. Não é mais o que era. Essa tendência ela ainda é muito jogada para cima por conta desses países extremamente populosos que têm mais de 1/3 da população do mundo e que ainda estão vivendo o processo demográfico que o Brasil passou na década de 50. Perfeito. Mas no Brasil, em 2043, a gente nem vai ser tão velho assim, vai ser o último ano de crescimento populacional. Caramba, a gente vai atingir 230 milhões de pessoas, ou cerca de 20 milhões de pessoas vai a mais. E vai começar a diminuir lentamente. Agora eu pergunto para vocês, como é que fica um mercado financeiro, um mercado imobiliário? Como é que fica, sabe, as coisas com uma projeção de cada vez ter menos gente, cada vez menos procura? O capitalismo, como uma estrutura econômica, vai ter que se adaptar a essa nova realidade. Exatamente. Porque ele está ancorado numa ideia de crescimento constante. Ó, a pirâmide aí. Então, a gente vai passar de ser uma coxinha etária para ser uma coxinha invertida. Um triângulo ponta-cabeça. E aí a gente vai ter um monte de velho, dependendo de aposentadoria, e pouquíssimos jovens para trabalhar. Vai dar ruim isso aí, hein? Então, a não ser que a gente escolha aprofundar a nossa automação. Eu acredito nisso. Eu acredito que para resolver esse dilema demográfico, a gente vai precisar pôr as máquinas para trabalhar, fazer tudo que o ser humano não precisa fazer e criar institucionalidades que consigam apropriar esses ganhos de produtividade e distribuir com as pessoas. Porque o ser humano, durante toda a história do trabalho, veio tentando produzir formas de facilitar a sua própria vida e ter mais tempo livre e mais produtividade. Perfeito. Só que agora, a gente teve uma automação muito forte na década de 70, quando vieram os braços robóticos, primeiro lá no Japão, depois foram copiados por todo mundo moderno, e que tirou muita gente dos seus empregos. Só que ainda assim,
A resposta dos países desenvolvidos a essa automação mecânico-robótica foi aumentar a instrução desses empregos. Então, você, em vez de ter o cara lá trabalhando, colocando a porta do carro, você coloca um robô que não vai reclamar muito, que é muito mais rápido, muito mais forte, muito mais preciso, melhor em todos os sentidos, mas você cria empregos na produção desses robôs. Ou seja, quando você cria um adensamento na tecnologia, você consegue meio que driblar esse problema da automação roubando os empregos das pessoas. E você faz uma transição de profissão, né? E imaginando assim, o cara... Vamos dar o mesmo exemplo. O cara, para colocar a porta no carro, ele tinha que ser um cara de até 30 e tantos anos, porque vai ter que ter braço ali para poder ficar colocando trocentas portas por dia. Se você muda e coloca um robô e um mesmo cara operacionalizando, esse cara vai poder viver até 50, 60 anos fazendo aquela operação. Porque não demanda de ser um cara novo. E mais, ele pode ganhar mais porque ele está fazendo um serviço mais complexo. Exatamente. Então, assim, as economias mais industrializadas do mundo, que são os países desenvolvidos hoje, resolveram mais ou menos isso, não tiveram grandes problemas com essa automação, com o desemprego, por conta disso. Agora, o que a gente está vivendo é outra onda de automação que tem a ver com a inteligência artificial. E essa, sim, vai ser difícil de contornar, gente. Porque, olha... Se vocês pararem para pensar em tudo que é de potencial de substituição de mão de obra humana pela inteligência artificial e pela automação, é quase tudo. Principalmente os empregos da classe média. É isso que é muito louco. Tinha que tirar algo mais braçal ali, né? Mas hoje existe até impressão 3D de casa. Sim, exato. Até esses empregos mais braçais e mais basais podem estar sendo muito ameaçados por tecnologias disruptivas que vão... completamente mudar a forma como que a gente enxerga o mundo do trabalho. E é interessante você falar isso, né? Por exemplo, pegando o exemplo da construção civil, né? Eu sou da área da construção civil e pensando num empreendimento médio aí de uns 200 unidades, a gente está pensando num pico de obra aí, talvez de... Vou falar números aqui, talvez eu erre um pouco, 70 pessoas trabalhando ali, 80 pessoas trabalhando. Aí pensando numa impressora 3D, né? Será que talvez eu não teria que, para criar uma impressora 3D, para fazer uma torre, tô pensando em algo lá na frente, né? Pensando em algo maluco. Quantas pessoas eu precisaria empregar para montar um maquinário nesse porte para poder fazer realmente algo automático? Será que talvez eu não teria alguma equipe? Não tô falando que no mesmo período, mas talvez o envolvimento de uma equipe vai ser uma outra coisa. Não vai ser o pedreiro, não vai ser o carpinteiro que vai fazer. Vai ser um cara técnico, um cara com uma mecânica ali, com algo totalmente diferente, mas talvez vai estar empregando o mesmo número de gente. Porque eu imagino que realmente fazer uma impressora... Eu já vi essas impressoras 3D que fazem em casas. As que tem hoje são horríveis, né? Muito arcaico ali, muito demorado. E é algo inviável, porque é caro pra caramba, tal, pela produtividade vai lá pra baixo. Mas pensando no futuro, talvez realmente tenha um tipo de equipamento nesse porte. O trabalho dessa maneira não vai desaparecer completamente. Sim. Mas a questão é que a gente já está vendo que as oportunidades de trabalho para a juventude estão cada vez mais escassas. Sim. E com menos qualidade. Impressão de carne para vegano, tem impressão de órgãos. Talvez isso vai ser uma boa, né? Vamos ver. Todas essas tecnologias elas têm que ser levadas a sério e aprofundadas. Sim. A questão é que a gente não pode fazer com que elas ampliem o abismo entre os mais pobres e os mais ricos e criem uma super elite tecnológica que controla o mundo inteiro na mão de pouquíssimas pessoas. Exatamente, é esse ponto que eu ia chegar. Essa é a democratização. É um autor chamado Roberto Mangabeira Unger que fala sobre a economia do conhecimento. Ele diz o seguinte: essa onda de automação, essa nova fronteira da produtividade na economia, ela é tão diferente e ela é uma substituição do paradigma da força de trabalho tão profunda que os conceitos que a gente usava até hoje, social-democracia, comunismo, capitalismo, vão deixar de fazer sentido. A gente vai ter que inventar uma institucionalidade nova, um modelo político-econômico novo para poder viver num mundo em que essas tecnologias existem e competem com o ser humano pelos mesmos postos de trabalho. Sim. E isso coloca a gente, por exemplo, na contemporaneidade... A gente mesmo se ferrando, tipo... Mas é porque existem poucas pessoas ganhando com isso. Sim. Se a gente tivesse, por exemplo, tirando as pessoas dos postos de trabalho e colocando máquinas, mas ao mesmo tempo fazendo com que isso se fosse revertido em mais tempo livre para as pessoas, melhores salários, aí seria uma coisa. Mas não, a gente está vendo que isso é simplesmente para destruir o mundo produtivo
E dá lucro para encher o bolso de um só ou dois. Né? Não, mas, por exemplo, voltando um pouco na questão da construção civil, né? Hoje a próxima evolução, isso já vem com uma velocidade um pouco mais acelerada, é a questão do off-site, né? Que são casas, enfim, peças pré-moldadas que são feitas fora do canteiro de obra, e no canteiro de obra você só monta, né? Se eu não me engano, a Tenda vem com um projeto muito, muito bom disso, já está bem desenvolvido, só que são para casas, sobrados e tal. Eu não vou me aprofundar muito porque, enfim, não estou dominando tanto o assunto ainda, mas pensando na indústria, vai ter uma realocação de funções, mas eu vejo que não vai ser na mesma proporção. A quantidade de gente no canteiro vai diminuir e essa galera não vai para a fábrica, sabe? A quantidade da fábrica possivelmente vai ser menor. Então, isso começa a ser um problema. Pensando... Então, aí, voltando na questão de 2045 que você falou, né? 2043. Se essa tecnologia... As tecnologias avançarem no ponto de substituição até 2043, onde a gente não vai ter mais a mão de obra jovem, aí beleza, as coisas andaram na mesma velocidade. Agora, se essa tecnologia avançar, for muito rápido, estou falando só da construção civil, estou falando de todas, a gente tiver uma substituição de mão de obra jovem por máquina, antes da gente ter uma desaceleração no aumento populacional, a gente vai ter um problema. Assim... Tipo, tem que casar muito bem. Em parte é isso que explica o desemprego no Brasil. Porque qual é o setor mais produtivo da economia brasileira? A agropecuária. A agropecuária não é conhecida por empregar uma multidão de gente. Não. Na verdade, é uma das áreas mais automatizadas e mais que existem. Sim. E a nossa indústria tem participado cada dia menos da nossa economia. Mesmo durante os tempos bons, mesmo durante... Sabe? É triste dizer isso, porque são pessoas que as pessoas... Estou falando dos políticos, né? Tem muito afeto. Mas todos eles estavam comprometidos com um sistema que está corroído. Sabe? Então, assim... Vocês estão com tempo? Não, lógico. Na década de 30, o Brasil era um brejo. Não era praticamente nada. Era um país completamente agrário e as condições de empreender aqui estavam muito, mas muitos séculos para trás dos países desenvolvidos. Aqui era um lugar que serviu praticamente de exploração. Né? Os ingleses mandaram para as colônias deles famílias para colonizar, fizeram reforma agrária, as pessoas tiveram acesso à propriedade. É um fundamento para a vida. Aqui no Brasil, não. Aqui vinham só os homens para poder se reproduzir nas indígenas e reproduzir a sua própria força de trabalho. Então, a sociedade brasileira já nasceu de um seio extremamente violento e numa intenção de simplesmente tirar. E de tirar tudo de bom daqui e levar para fora. E isso durou muito tempo. Em 1930, então, o Brasil era um país que não era praticamente nada. E aí veio o projeto trabalhista do Getúlio Vargas, com todas as suas contradições, né? Enquanto um político, ele é uma personalidade extremamente contraditória e complexa, mas o Getúlio Vargas colocou o Brasil num ciclo de crescimento muito importante para a nossa história, a partir de uma política que a gente chama de substituição de importação. Então, o Brasil falava assim, o brasileiro está usando, sei lá, fala uma coisa básica aí do dia a dia. Feijão, arroz? Não, ou de... Roupa. Roupa, que seja. O Brasil está importando do estrangeiro tal quantidade de roupa por mês, por ano, que seja. Então, o Estado brasileiro vai montar uma fábrica para produzir isso, e depois privatiza, se for o caso, mas que esteja instalada no Brasil uma fábrica para diminuir nossa dependência do produto industrial internacional. Então, foi com isso que o Brasil, durante 50 anos, a partir da lógica de substituição de importação, se industrializou como nenhum outro país do mundo. E isso funcionou muito. O Brasil crescia que nem a China durante esses 50 anos. Lembra que eu falei agora há pouco? A frase dos 50 anos em 5, né? Isso foi a do Juscelino, mas na época do Juscelino isso já estava acontecendo. As pessoas estavam esperançosas, tudo dava certo no Brasil. Sim. E qual era o fundamento dessa política de substituição de importação? Você fazer um empréstimo internacional com um juro baixíssimo e um prazo imenso, que sempre o Brasil conseguia pagar porque ele crescia com esse investimento. Então,
Foi nessa época que teve esse êxodo rural que fez com que as pessoas passassem de ser 80% população do Brasil, deixasse de ser 80% rural para ser 80% urbano em 50 anos. O que aconteceu aqui, todos os países desenvolvidos do mundo olharam para saber como é que o Brasil está fazendo isso. Porque era impressionante. Nessa época a gente era mais promissor do que a China é hoje. Então, e aí, assim, enfim, mas... E por que a gente não continuou com isso? O que aconteceu ali? Na passagem para a década de 80, as condições de financiamento internacional mudam. O lastro do dólar deixa de ser o ouro, ele passa a ser uma referência, uma moeda de referência. E isso muda as condições de financiamento internacional do Brasil. E isso estava no colo... Esse problema caiu no colo da ditadura. E a ditadura ela só estava repetindo o que sempre fizeram. Eles não tiveram uma noção estratégica para resolver o problema do Brasil e entender quais seriam as consequências a longo prazo disso. Então, pensa assim, se nessa época a indústria brasileira ela era grande parte do PIB, hoje é menos de 20%. Ou seja, a gente não só não avançou nos últimos 40 anos, a gente voltou. A nossa economia está cada dia mais primitiva, cada dia mais dependente do agronegócio, e é isso, em última análise, que motiva todo esse desmatamento. Porque, pensa o seguinte, se o Brasil tem que importar quase tudo que a gente consome, desde a tecnologia até os remédios, a gente tem que pagar isso com alguma coisa, né? Então, a gente está pagando iPhone com soja, com carne de boi, que são commodities. A commodity é um produto natural pouco transformado, que tem um valor que varia muito no mercado internacional, mas que o Brasil consegue produzir com facilidade. Se a gente não tivesse essa proporção continental, essa benevolência da natureza, se a gente não tivesse essa agricultura tão produtiva para ser, na divisão do Internacional do Trabalho, o celeiro do mundo, pode ter certeza que o brasileiro ia estar muito, mas muito mais pobre, a ponto de, assim, consumir um telefone ser proibitivo de tão caro. Algo absurdamente caro, né? Exatamente. Que loucura, né? Que eu ia mudar, eu ia mudar o assunto aqui, nada a ver, mano. Agora até fiquei até com vergonha de fazer a pergunta que eu ia fazer. Mas o da hora desse papo é o seguinte, quando a gente falou muito de evolução, falou muito de pré-história, e a gente tá falando também de evolução da sociedade e perspectiva de futuro. Então, cara, quem pegou do começo, do que a gente tava falando, e agora... Mudou completamente, mas a gente ainda tá falando de humanidade, a gente tá falando de sociedade. Não, eu ia perguntar uma coisa aqui, que era melhor eu ter cortado aquela hora lá, porque agora foi outro assunto, né? Não, tranquilo. Tem algumas perguntinhas no chat aqui. A pergunta minha aqui, eu sei que talvez eu tenha aprendido na escola, até, desculpa o professor aí, que é por que existe a onda, bicho? A onda? A onda do mar, por que existe a onda ali, vai e volta... e até tem uma pergunta antes, até. Por quê? Eu acho que eu até sei a pergunta, mas eu não vou... A resposta, mas eu não vou chutar, não. Por que tem água salgada, água doce, e por que essa água salgada se faz a onda, e por que a água doce não? Tipo, seria isso. Pergunta idiota, essa pergunta, porque são coisas que a gente nunca para... Nunca para pra pensar. Tá tão habituado àquilo e não para pra analisar, né? Exatamente. Mas é interessante. Vou começar pela primeira pergunta. A onda, ela é formada... porque existe um acúmulo de energia sendo gerada no atrito entre a atmosfera e o oceano. Então, pensa assim, a atmosfera, todo dia, ela é aquecida, ela é resfriada, ela passa por um monte de coisas que fazem com que ela se movimente. E esse é o clima global. Só que essa atmosfera, ela, por mais que a gente ache que o ar não é nada, ela é muito pesada e muito poderosa. E ela acaba fazendo uma pressão no oceano. Por exemplo, os ventos alísios no Oceano Pacífico fazem, no pico da Laninha, por exemplo, com que o oceano do lado lá da Austrália, da Indonésia, seja 20 centímetros mais alto do que na costa andina da América do Sul. Porque existe uma força, uma pressão atmosférica levando essa água toda para lá e formando uma piscina de água quente daquele lado. Então, a onda, ela é a propagação dessa energia. Se você para para pensar, quando você está lá no mar... você não é arrastado para a praia pela onda, né? Você sobe e desce. Ou seja, não são as partículas que estão se movimentando, é a energia que está se propagando, entendeu? Então, ela não está necessariamente indo para frente. É só essa oscilação que está acontecendo, porque é ali que está arrebentando essa energia, porque chega na praia, ela não tem mais onde se propagar, e aí ela se dissipa. Agora, por que existe água doce e água salgada? A água, se você fizer uma panela... pegar uma tampa e tirar aquela água ela está teoricamente destilada. Ela não tem íons, que são aquelas moléculas
eletricamente carregadas que se ligam com as coisas, né? E essa água ela é usada para experimentos químicos, ela dá diarreia, mas essa água destilada não é necessariamente também só água doce. O que a gente chama de água doce é uma água que tem alguns íons diluídos, mas não os íons que tem no oceano, exatamente. Então, por exemplo, a água doce ela é produzida ou nas nuvens de chuva, onde a água ela desce, mas ela já não desce destilada, porque ela está em contato com o dióxido de carbono, e aí a reação com a água forma ácido carbônico nessa gota de água. Por isso que existe a chuva ácida, entendeu? Porque quando a chuva está caindo e ela interage com as partículas de dióxido de carbono na atmosfera, ela forma esse ácido carbônico que corrói as estruturas de pedra e tal. Mas ela ainda é considerada água doce, porque ela não tem o cloreto de sódio. O cloreto de sódio, ele é colocado no oceano pelo desgaste das rochas. Então, não só o cloreto de rocha, mas muitos minerais que estão presentes nas rochas estão no oceano, porque faz bilhões de anos que o oceano está lá erudindo as rochas. Eles acabam se misturando e formando essa mistura salina, entendeu? E aí, antes de entrar no oceano, a água não pegou tudo isso ainda. Então, vem a água do rio, a água da geleira, que não é necessariamente salgada, mas quando ela chega no oceano, ela começa a fazer parte desse ciclo de desgaste das rochas que dilui esses íons. Por que você não pega...